Bem-vindos! Está começando mais um SBT Esporte, sextou e tem clássico alvinegro no final de semana, vários ingredientes em campo. Quem será que vai vencer, hein? Faça suas apostas aí, 18 991 437891. Tem jogador importante negociando a renovação do São Paulo e o Abel. Parece que vai de time titular amanhã, hein? Depois da puxada de orelha que o São Paulo deu nele lá, hein? Confie no Portuga, confie nele! E tem também... A gente vai te mostrar a nossa última reportagem da série especial dos 30 anos do SBT. Fica ligadinho aí, tá certo? Então prepare, esse programa tá sensacional, fenomenal, como já dizia aquele. E claro, não estou sozinho, Caio Esteves aqui comigo, seja bem-vindo, Caio. Tudo bem? Tudo bem, Marião, boa tarde aí pra todo mundo de casa. Dá pra puxar na robô rapidinho, só pra mostrar aqui, ó. Estamos com as quatro grandes aqui hoje, hein? Hoje tá bem representado. Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Exatamente, Palmeiras aqui, Corinthians e Santos em cima que tem o clássico. E vamos que vamos. Acho que o clássico é o grande jogo aqui do estado de São Paulo pra gente falar. Um confronto meio que de opostos ali. O Santos deu uma reagida bacana depois da vitória contra a Chapecoense, também conseguiu outras vitórias. E o Corinthians vem tentando aproveitar cada rodada para entrar no G4 aí, que parece estar difícil, né, Mário? Exatamente. Quando tem a chance, o Corinthians não consegue aproveitar, né? Exatamente. E olha, meu amigo, domingo é dia de clássico alvinegro na Neoquímica Arena. O jogo promete, são vários ingredientes que devem esquentar a partida. Um quer entrar no G4 a todo custo e se garantir aí na Libertadores. E o outro quer garantir os pontos necessários para se garantir na primeira divisão. Não é isso? Bora lá. Clássico alvinegro com expectativa de ambos. O Corinthians vai ser o mandante e deve ter casa cheia para o jogo. Mas Silvinho tem dois problemas na escalação. Giuliano sentiu na última partida e é dúvida. Cantilho está de volta da seleção colombiana, mas também é dúvida para o clássico. Ele também está tratando um incômodo muscular apresentado na seleção. A meta ainda é o G4 e a diferença continua de 2 pontos. No Santos, Fábio Carille busca vencer o primeiro clássico. Ele não deve contar com Marinho. O camisa 11 saiu sentindo na última rodada. Segundo o Santos, ele não teve lesão detectada, mas é dúvida. Lucas Braga deve retornar ao time titular. A meta do Peixe é outra: atingir a pontuação necessária para não correr risco nenhum de rebaixamento. Quem vai se dar melhor neste duelo? Esse jogo promete, hein? E pro lado do Corinthians, o meio atacante William deve ficar no banco de reservas pela primeira vez, depois da contusão, e ser opção ainda sem confirmação, assim, ó. Tá 100% confirmado que ele vai pro banco, né, Caio? É isso mesmo, Mário. Vai jogar. A gente não sabe, na verdade, se vai jogar, quantos minutos o William pode ter nesse confronto, mas já só de ter o William ali no elenco, de ter ele no banco, de repente orientando, fazendo ali o trabalho que ele sempre fez de experiência mesmo, de compartilhar ali experiências. O William, que é um cara muito rodado na Europa, principalmente, acho que já ajuda bastante o Corinthians, é uma coisa a mais. E esses caras rápidos entrando no segundo tempo ajudam também, né? Então acho que o William, ele tem a qualidade técnica e tem a velocidade. De repente, se o Corinthians estiver precisando de um ponta ali, ou de um cara até para armar o time. Mas é um confronto que eu acho que as duas equipes chegam em níveis interessantes. Corinthians talvez com um pouco mais organizado, um time que consegue buscar mais resultados nesse momento, conseguiu ali se manter entre os 5 primeiros colocados, ou os 6 primeiros colocados, na verdade, durante um bom tempo. E o Santos já pensa no númerozinho mágico. A gente fala 45, Mário, número do mágico, mas eu acho que esse ano, especificamente, talvez seja 46, 47, tem muito ponto, né? Dependendo das combinações de resultado, até 43 pontos, Caio. Eu acho que vai ficar um pouquinho acima, porque... Você acha? Eu acho, porque ainda tem muita rodada e tem time que tá ali brigando, ameaçado com 40. Tem jogo atrasado. E tem jogo atrasado, então eu acho que talvez com uns 46, 47 já fica ok. Mas assim, questão de rebaixamento envolvendo o Santos, eu não acredito mais não. Acho que o Santos já conseguiu escapar desse problema aí. É isso mesmo. E o Palmeiras agora vai encarar o Fortaleza, 7 da noite. E amanhã, no sabadão, né? E o jogo é na Arena Castelão. E o Abel deve mandar o time titular, depois de ter tomado uma burdoada em casa, né? Pelo menos é o planejamento, tá, tudo indica que Palmeiras vem de time titular aí. Bora lá. Abel Ferreira foi bastante criticado pela escolha de time reserva no Clássico.
mas o treinador português garantiu que a decisão foi tomada pensando no cronograma para a final. Agora, o Verdão deve ir com força total para a partida contra o Fortaleza. A reapresentação do elenco contou com os retornos de Piquerez e Gustavo Gomes. Ambos estavam nas seleções de seus países. Outros que poderão voltar são Daverson, Dudu e Felipe Melo. Os três cumpriram suspensão no Clássico. Se escolher a força máxima, Abel deve montar a equipe com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Felipe Melo ou Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. É o Palmeiras do Abel, seguindo o planejamento para a reta final da temporada. Depois de ressuscitar o São Paulo, o Palmeiras resolveu pôr o time para jogar, o time principal. Agora ninguém vai falar que ele é maluco, hein? E o adversário difícil, né? Adversário complicado. Fortaleza, claro que vem de uma sacolada que levou do Ceará num clássico que eu acho que os jogadores não tem como não sentir, mas é um time que está fazendo uma campanha muito legal. O Fortaleza não saiu do G4 do Brasileirão a maioria das rodadas, né? Faz tempo. A maioria das rodadas o Fortaleza está sempre ali, está fazendo uma campanha muito legal. Eu tava olhando aqui, Mário, o número de matemática, aqueles cálculos, né? Só para falar pro pessoal que sabia de casa como está a situação do Brasileirão. Chance de título, Atlético Mineiro, 98% de chance. Flamengo, 2%. Palmeiras já não tem chance de título. Aí do G4, Atlético Mineiro 100% já está no G4, Flamengo 99%, assim como o Palmeiras 99%, e aí vem a briga pela última vaga do G4. O Corinthians tem 38%, o Bragantino 29% e o Fortaleza 23%. Acho que essa briga da última vaga para o G4 é o que ainda dá aquela alimentada nas últimas rodadas, né? O Inter também tem uma chance, mas é uma chance menor. Vai ser um jogo legal de acompanhar. A briga vai ser boa, vai ser muito legal, mas depende muito do dia do atleta, né? Exatamente. Vem cá, vamos mostrar o WhatsApp aqui para a galera. O pessoal que está participando com a gente, põe na tela aí pra gente o Birão de Presidente Prudente. Sou fã do programa, eu não entendo porque o Silvinho insiste com o Gabriel, Volante e Jô. Porque é o que tem, Birão. É o que tem, meu filho. Se for pensar em primeiro volante, tem o Xavier ali que pode fazer a função, mas o Corinthians precisa principalmente dessa posição, Mário. Precisa se reforçar com o primeiro volante, precisa de um cara para ser o cara que faz a contenção. Tá insistindo com o Queiroz, né? E eu falei esses dias conversando sobre futebol com amigos e volto a repetir. Pare de inventar um pouco com relação às funções, sabe? Primeiro volante ele não tem que saber algumas coisas, saber ser aquele cara que dá assistência, tem que ser o cara para marcar. Lá na frente você pensa. Tudo agora ponta tem que ser defensor, tem que ser lateral, tem que saber voltar para marcar. Para um pouco com isso, sabe? A função do Gabriel é carregador de piano. É o cara que marca, o cara que destrói. É o cara que destrói, é o cara que faz a falta antes do zagueiro. É o cara sujo do time. Exato, tem que ter esse cara. Não adianta. Não tem mistério, tem que ter. É o Felipe Melo no Palmeiras. Isso. Né? O Anderson de Pereira Barreto, o Corinthians ganha do Santos no final de semana e vocês acham que o Corinthians acaba o campeonato em quarto lugar? Então, eu acabei de falar das chances, tem uma chance. A sequência de jogos do Corinthians também é uma sequência que não é tão complicada, dá para o Corinthians alcançar sim. É o time que tem mais chance dessa quarta posição, mas tem que vencer, lógico, principalmente o Clássico e os outros jogos, né? Mas eu acho que tem chance. O Gilberto lá de Monte Castelo, boa tarde, Caio Mário. Abel resolveu poupar e perdeu o Clássico. Eu acho uma boa escolha, pois o Flamengo vem embalando e não está poupando. Qual a melhor estratégia? Na verdade o Flamengo também poupou, né? Jogou contra o Corinthians ali faltando 10 dias da final. Meio que não é uma coisa aleatória os dois times pouparem justamente nesse momento. Eu acho que faz sentido para a final. A questão é só poupar em clássico, né? Tem esse debate de que clássico é clássico e tudo mais. Mas assim, se de repente vence a Libertadores, ninguém vai lembrar muito dessa derrota aí, Mário. Tem isso também. É verdade. Vamos pro break, a gente volta já que tem mais SBT Esporte para você. E a gente volta falando do São Paulo, que não joga no final de semana e vai ter aí tempo para resolver alguns problemas, algumas pendências, né? Por exemplo, uma delas é sobre o contrato com a Arboleda, o zagueiro do São Paulo, de 30 anos, é titular da equipe e está se recuperando aí. Se recuperou, aliás, das polêmicas recentes, mas o contrato dele termina no meio do ano que vem e ele pode assinar um pré-contrato em dezembro, já agora deste ano, e tem aquela situação onde o jogador sai sem custos para o time, né? Mas a diretoria tricolor deve aí se reunir com o staff do Arboleda
para negociar a sua renovação. Então, o Rogério tem aí uma semaninha para treinar o São Paulo, cara. E a defesa é uma questão que prejudica o São Paulo nas últimas temporadas. Virou novela realmente, né? Lembra quando não conseguia achar o goleiro? Depois também teve a questão dos zagueiros. Aí veio o Arboleda, deu uma ajudada. Eu gosto do Arboleda, achei ele um jogador que ajuda bastante o São Paulo. Quando ele joga ali com o Miranda, o Léo também foi uma grata surpresa, né, Mário? Que chegou no São Paulo como lateral, mas quando foi para a zaga foi muito bem. Acho que a renovação ela deve ser bem encaminhada e merecida. Acho que o São Paulo, nesse esquema de 3 zagueiros, com o que tem hoje no elenco, eu acho que favorece o São Paulo, e o Arboleda eu acho que ele encaixa bastante nesse esquema. Acho que o São Paulo precisa primeiro pensar um pouquinho ali em como fazer gols, em como melhorar a sua finalização. Foi no mercado, buscou o Caleri, talvez seja uma questão de adaptação aí também do jogador, mas o São Paulo acho que tem problemas maiores do que especificamente pensar nos 3 zagueiros ali no miolo de zaga. É isso, e hoje a gente já encerra a nossa semana, que foi muito legal e divertida, de aniversário, com a reportagem especial de Presidente Prudente. Assim como o Rio Preto, que a gente mostrou ontem, a capital do Oeste Paulista vive aí a expectativa de dias melhores para as equipes de futebol. Bora ver. Da língua, o radialista Luiz Semensati narra a escalação do time, o antigo Corinthians de Prudente. Era Narciso, goleiro, Correia, lateral direito, zagueiro central Nilson, quarto zagueiro Lúcio Surubim e lateral esquerda Admilson. A meia cancha era Odair e Fernando e o Wallace. O ataque era Leonardo, o centroavante era Gilson, o artilheiro do time, e o Cilinha era o ponto esquerdo. O técnico Luiz Carlos Ferreira, que faleceu recentemente agora. A memória aguçada traz de volta tempos gloriosos do futebol prudentino. Semensati é um apaixonado por futebol e conta da saudade de ver a cidade figurando entre as potências da bola. Merece, não tem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que o torcedor voltaria a dar seu parecer. Só que as coisas mudaram muito mesmo. Mas quando eu lembro do Corintinha de Prudente, às vezes eu chego a chorar, rapaz. O pessoal chegava ali e tal, tudo aquela alegria, aquela festa. Tinha o pessoal da Geral. Você imagina com esse sol que está batendo agora, o pessoal ia lá na Geral, rapaz, e sentava lá e Corintinha. Era palmeirense, era São Paulino, era santista, todo mundo era Corintinha. O Corintinha, como era chamado, nasceu na década de 40. O apogeu veio 20 anos depois, quando subiu para a primeira divisão do Paulista. O time era unanimidade em Prudente. Prudente teve 2 times na elite. Né? Corintinha na primeira divisão, depois a Prudentina pegou o Palmeiras aqui e ganhou de 4. Não foi uma nem 2 vezes que ganhou de times grandes. Então o povo gostava daquele futebol e o pessoal, a Prudentina contratava jogadores caríssimos. Mas os resultados da equipe foram de mal a pior e o declínio se estendeu entre os anos 90. As lembranças do radialista são um paralelo fora das 4 linhas com a chegada do SBT no Oeste Paulista. Há 30 anos, histórias que marcaram época demonstram fatos que estão no coração e na mente dos torcedores. Nessas últimas 3 décadas, o maior estádio do Oeste Paulista estampou as manchetes do telejornalismo esportivo do SBT por 2 motivos. A consagração de ver grandes jogos relembrou velhos tempos, mas recentemente o gigante adormeceu. E como faz falta ir para a arquibancada. A Linda é fanática por futebol e não vê a hora da cidade ter de volta um time que dê espetáculo para a torcida. Assim, a gente precisava de mais pessoas que tenham boa vontade de ajudar esse time a crescer, para ir pelo menos pela primeira divisão, né? A torcedora vibrava com o Corintinha de Prudente. Em dia de jogo, acompanhava uma velha amiga, que era símbolo do time. Dona Amélia Barreto tratava a equipe como sendo da família dela. Ah, muito emocionante. Porque ela é aquela torcedora assim que ficava no alambrado para ver seu time, com o rádio, querendo saber de tudo. Ela comprava até coxinhas para dar
os árbitros, não para ajudar, mas ela queria agradar. Para ver se eles tinham simpatia pelo time, para ajudar um pouquinho mais. Os anos se passaram e nas reportagens o SBT acompanhou de perto a tentativa de um recomeço com o Grêmio Prudente. O time nasceu como OPEC, Oeste Paulista Futebol Clube, e mudou de nome e de gestão depois da passagem pela cidade de uma equipe que chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2009, o Grêmio Barueri. O elenco prudentino era a esperança do torcedor. Esse capítulo o SBT cobriu em detalhes, levando o futebol de Prudente ao patamar de destaque. Entre 2012 e 2015, o Grêmio Prudente ergueu a arquibancada, conquistou a série de acesso ao Paulistão e embalou uma nova geração de apaixonados pelo futebol. Mas o clube desmoronou em derrotas e no último suspiro teve até briga da diretoria com a arbitragem, quando o time foi desclassificado diante do Olímpia em 2014. Em Prudente sempre se fala disso, né? Pela capacidade da cidade, o tamanho da população, né? Nós temos que ter um clube, no mínimo, numa Série A2, em uma divisão mais acima. Isso é consenso, né? Mas a gente precisa criar uma forma de que isso se viabilize, não só achar que por ter uma grande população de pessoas que gostam de futebol, isso vai acontecer naturalmente, né? Hoje o futebol, mais do que um esporte, é uma empresa e ela precisa ser bem coordenada, bem gerida para que o clube dê a resposta dentro de campo. O Prudentão, a gente sente saudade, né? Quem nunca foi ver um jogo no Prudentão? Exatamente. Eu mesmo fui em vários, já fui em Corinthians e Palmeiras lá, fui em jogos do Corinthians, depois fui em jogos do Palmeiras também. Muita história, né, Mário? Muita história tem em Prudente, a Prudentina, o Corinthians também era muito famoso. Depois, recentemente, com o Grêmio, só pra galera que acompanha, que é mais da nossa cidade ou mais nova, o Ralf do Corinthians jogou lá no Grêmio, o Xandão, que jogou no São Paulo, Val Baiano, o Otacílio Neto, Fernandinho, que foi pro São Paulo depois, naquele jogo de estreia que fez 4 gols lá. Então, o Grêmio fez história, né? Prudente fez história como time e também com jogos incríveis, né? O primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Corinthians, por exemplo, contra o Palmeiras, foi lá em Prudente. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2012 em Prudente. O Fred levantou a taça do Campeonato Brasileiro lá no Prudentão. Então, assim, não tem como dizer que não está na história. A gente só espera que realmente alguns projetos apareçam, né? Porque como a gente ouviu aqui no VT, realmente os clubes hoje são empresas, né? Ao mesmo tempo que você tem que valorizar a história, tem que ter a responsabilidade para fazer a gestão. E que a galera cuide do estádio, né? Tem uma rachadura no meio da arquibancada lá, que é um negócio absurdo que não pode acontecer. Tem que melhorar também, Temos que cuidar também dos nossos patrimônios, né? Porque o estádio de futebol é um patrimônio da população. Né? Aliás, um dos maiores estádios do interior paulista. Maior, é gigante, o Prudentão é gigante. Então tem que ser cuidado, viu, gente? Vamos cuidar desse belo estádio aí. Vamos mostrar aqui o nosso WhatsApp? Bora lá, o Anderson de Pereira Barreto. Parabéns, o cenário está muito bonito. Muito obrigado, Anderson. Tamo junto, cara. Obrigadão pela audiência aí. Show de bola. Vamos lá. Bora. O Zé Carlos de Presidente Pitácio. Santos 2-1 no Corinthians. Valeu, Maricaio. Valeu, Zé. Tamo junto. Boa, Zé. Boa. Boa, garoto. Santos. Vamos ver se o Marinho joga, né? Se jogar, já ajuda. É isso. Lucas Braga joga. Hoje é sexta-feira e o Papamel de Narandiba tá aqui com a gente. Que é isso, rapaz? Sou fã número 1 do seu programa, Maricaio. O Rafinha, jogador do Grêmio, é meu amigo e vai sair dessa. Boa. Boa. Olha lá. Olha lá, tamo junto. Boa, garoto. Simpatiza com o Grêmio também, ó. Legal demais. Vamos ver, né? Tá difícil pro Grêmio. E hoje é sexta-feira, você toma aqueles melzinhos de leve, viu? Vai de leve. Vai na moral. Vai com cuidado. Ó, a gente tá lá no tela2.com.br. Muito obrigado você. Ótimo final de semana. Cuidem-se. Segunda-feira tem estreia aqui nesse programa. Vamos que vamos. Bom Rafael está nos estúdios novos aqui. Boa. Tchau. Valeu, bom fim de semana. Valeu.